eu não enxergo o que elas estão comentando daqui. Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, meus amores. Como é que vocês... Eu vou ter que ficar fazendo assim. Pega e abre aí no teu celular. Ai, ai. Deixa que eu te Cega mando o aqui. link. A Pri, ela não enxerga os comentários. Gente, quem, Ah, não, tá no teu WhatsApp aí já. quem me acompanha há mais tempo sabe da surdez e da cegueira da pessoa, né? E aí eu tenho que estar pertinho, porque... Baixa o volume pra não dar retorno. Aí, É, pronto. Ó, tá enxergando? agora eu tô. Então fechou. Eu esqueci, eu tenho que deixar a Pri sentar desse lado aqui. Os comentários porque ficam daí, desse os lado. comentários ficam lá. Mas isso foi estratégia também, senão ela passa a aula inteira assim, ó. Estão ouvindo bem, estão nos vendo bem, pessoal, falem aí através dos comentários. Boa noite. Luana, Olá. Emily, Bruna. Como é que vocês estão? Eu tô vendo os comentários aqui de vocês. A Rafa tá perguntando se a aula ficará gravada na plataforma da Escola de Mulheres. Não posso falar. Não? Não. Eu não sei, eu não Tu sei. só quer responder as perguntas ruins, né? Mas eu não sei Tô mesmo. brincando. Eu não Vai sabia ficar nem qual gravado. plataforma que a gente ia dar aula hoje. Vai ficar gravada? Não, para as alunas da escola vai ficar, viu? Vai ficar. Então, pessoal, essa é a aula inaugural da missão Mais Gata Menos Chata, tá? Nós vamos começar aí nas próximas semanas, uma aula por semana, justamente pra gente falar sobre isso, né? Cada um dos 4 pilares da feminilidade. Deixa eu olhar aqui pra câmera, eu sempre esqueço. Na verdade, a gente fica olhando. A gente fica olhando pra vocês, entendeu? Quando a gente abaixa o olhar é porque a gente tá olhando pra vocês. Tô passando aqui. Então nós vamos começar agora todas as semanas aí, as próximas 4 semanas, ter uma aula por semana com exercícios, né? Sobre cada um dos pilares da feminilidade, da missão Mais Gata Menos Chata. Mas isso aí eu vou explicar lá dentro da escola, fiquem tranquilas, tá? Isso aí vai tá tudo certo. Nossa, Silmar aí já quer assinar a escola, hein? Daqui uns dias. Calma. E aí, meu amor, como ser interessante pra quem te interessa? Porque o negócio, assim, uma coisa é ser interessante, né? Só que eu recebo na minha caixinha direto, assim, falando, eu não interesso, eu sou interessante até, eu não me acho chata, eu não me acho... eu sou bonita, eu estudo, trabalho, faço as coisas, mas quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. É essa música? Nossa. Essa música. Mas é verdade, pô. É verdade. Às vezes a gente acaba não interessando quem a gente gostaria de interessar, né? E, bom, só ser interessante não adianta muito. Né? Adianta, óbvio que adianta. É legal, né? Vai dar bastante coisa boa aí na vida. Mas a gente tem que conseguir interessar quem nos interessa. Isso não é só numa paquera, né? Num pré-namoro. Mas, bom, eu preciso continuar sendo interessante quem me interessa, né? A Pri precisa continuar sendo interessante para quem interessa a ela. Espero que seja eu, né? Eu assumi aqui a posição de... Como eu sou controlador. Não, tá. Mas, assim, essa aula não serve só para quem é solteiro, mas para quem tá num relacionamento já, né? A gente... Vocês sabem aqui que a gente não gosta muito de diquinha, de checklist, de coisa muito básica, Não né? faz sentido. Então a gente sempre pega num ponto que serve para todo mundo, pô. Tanto que na escola, claro, tem algumas aulas mais específicas para quem é casada, para quem é solteira, para quem namora, né? A gente tem algumas aulas com um enfoque um pouco maior. Mas, inclusive nessas aulas, a ideia é sempre abordar o ser feminino, né? Abordar a essência da mulher. Abordar as questões que tocam o coração de todas, independente de onde ela esteja, de o que ela faça, o relacionamento que ela tenha, com a pessoa que ela se relaciona, né? Porque a gente vai sempre dentro ali do núcleo, né? Do ser realmente, como eu já disse. Exato. Isso é aplicável para qualquer pessoa. Então essa aula aqui, apesar de às vezes no primeiro olho assim parece é para solteira, não, é uma aula realmente para todos os
tipos de relacionamentos, inclusive aqueles que não existem ainda, né? Mas daqui a gente vai sair com... Fica tranquilo. Exato. Vou resolver. Se vocês observarem essas regrinhas, esses passo a passo, esse joguinho de sedução, acaba muito mais aprisionando vocês do que de fato dando um caminho, né? Porque te limita a agir feito um robô, te limita a agir feito uma caricatura de feminilidade, e você não sabe agir de concreto, de forma concreta diante da realidade te exigindo, né? Veja, a mulher, o papel da mulher, um dos papéis da mulher, né, é humanizar. A mulher, ela tem a capacidade de humanizar o ser. Não é à toa que a gente recebe uma alma, né, no nosso útero, e a gente torna aquela alma recebida num ser humano. A gente tem esse dom, teve essa graça, né, tem esse papel e essa missão de humanizar o ser. E isso é nosso, isso está em nós e foi dado a nós por graça. Só que nós chegamos num momento em que a mulher, ela não consegue mais nem estar diante de outro ser. Ela não sabe mais como agir diante de outro ser humano. Ela sabe como agir numa tela, de maneira também desordenada. Ela sabe como agir, até mesmo às vezes, numa conversa ou num videozinho de TikTok, ou em alguma coisa, né, distante do ser humano. Mas diante do ser humano, ela não sabe mais como agir. Ela não. Por que isso? A gente vive uma era de um olhar excessivo para dentro de si. A mulher, ela tem se tornado extremamente egoísta, extremamente carente, extremamente voltada para si. Por isso que ela não está conseguindo ser interessante, porque ela desaprendeu a se interessar. Então, o que eu preciso, primeiramente de tudo, né, antes de quem me interessa, é entender de fato, construir dentro de mim o que é ser interessante, o porquê que eu preciso ser interessante, como ser interessante. Então, condensando só nesse início para vocês entenderem, e eu vou desenvolver isso mais com vocês. Para ser interessante é preciso ser interessada. Entende? Simples. Eu preciso ser interessada para ser interessante. Pri, mas como assim? Né? Como isso de forma concreta? Como me interessar sem parecer uma boba? Né? A mulher, ela eleva o olhar dela e das outras pessoas para além da matéria, né? Então, as alunas antigas já me ouviram trazendo essa analogia, que é como se a mulher fosse... Como não? Ela é o eixo vertical, né? Aquele eixo que aponta para cima, aquele eixo que demonstra além da matéria. O que vai definir a minha capacidade... Inclusive, uma das frases, né, que a gente sempre usa na escola, e é um dos lemas da escola, é que o homem, né, ele está colocado aonde termina a terra, e a mulher está colocada aonde começa o céu. Né? Então, existe o eixo horizontal, que é o eixo material, e existe o eixo vertical, né, que é aquele eixo que transcende, que toca. Faz olhar para cima, né? Exatamente. Esse ser interessado, essa frase é maravilhosa, né? E aqui a Bruna comentou, né, sobre precisa ser interessado pelo outro, né? Que nós perdemos isso. Também, mas na verdade esse interesse, ele é ainda mais genuíno. É um interesse, de certa forma, pela realidade, sabe? É um interesse por tudo aquilo que está acontecendo. Porque quando a gente fala assim, tem que ser interessado pelo outro, o que vem na cabeça de vocês nesse exato momento quando eu falo isso? Eu tenho que perguntar que time de futebol ele torce, eu tenho que perguntar como é que foi a infância dele. Não é só isso, né? Não é essa coisa banal.
fogem das regrinhas, né? Aquela regrinha, tem que fazer pergunta aberta para ele poder falar e abrir o seu coração. Também, tá, legal, né? Bacana, sim. Mas é um interesse mesmo quase que infantil. Sabe aquele interesse? Vocês já viram a criança pegando o copo de água, né? A Rosinha tá chegando aí daqui uns dias e virando o copo de água 20 vezes para ver que todas as vezes a água cai. E ela começa a entender uma lógica do mundo, que existe uma coisa chamada gravidade, que as coisas caem quando são largadas, né, de uma certa altura. É esse interesse, né? É esse interesse que faz até brilhar o olho, né? Que a gente consegue olhar para a pessoa e falar assim, cara, não é só um pedacinho de carne, não é só um pedacinho de um objeto, não é só um pedaço de matéria, mas é uma coisa ainda mais, né? Ainda além. Pô, é um interesse pela realidade mesmo, né? Esses dias eu e a Pri estávamos conversando realmente sobre algumas coisas que a gente já passou na nossa vida, e a Pri um dia contando, né, sobre um livro que ela tinha lido, uns exercícios que ela tinha feito, ela dizia assim, nossa, parece que foi a primeira vez que eu escovei os dentes, parece que foi a primeira vez que eu fui realmente para a praia. E assim, é esse interesse. Quem é que sente o gosto da pasta de dente? Quem é que sente a escova passeando pelos dentes na boca? Quem é que, assim, quase como um sommelier de pasta de dente, percebe o sabor? Essa aqui é um pouquinho, né, mais docinha que a outra. Essa aqui, né, refresca um pouquinho mais que a outra. Essa aqui faz as minhas papilas gustativas, assim, até doer de tão refrescante que é. É esse interesse, sabe? É um interesse meio que genuíno, não só pelo outro, mas pela realidade em si. Porque ele se estende ao outro. O outro faz parte da realidade. Exato. Pra quem tá na primeira aula nossa, vocês vão observando que é assim, viu? A gente vai abrindo parênteses ali no assunto. Existem alguns tipos de raciocínio, tá? O raciocínio, ele pode ser linear, como ele pode ser radial, que tem um ponto central e ele anda assim, ó. Mas uma hora ele chega, tá? Então calma, aqui a gente é muito radial. Assim, calma, cara, nem... Isso aqui é uma aula da escola, tá? Isso aqui é um ambiente íntimo nosso, isso aqui é um ambiente, né, com as nossas alunas, que tem esse contato, essa entrega. E assim... Por isso que a gente não fez no Instagram. Isso é uma aula realmente. Isso aqui não é tipo, nós vamos falar 3 regrinhas aqui, beleza, fechou e tá tudo certo. Não. Isso que é uma aula. Eu num ato de sanguinice, né, eu decidi fazer essa aula aberta, porque eu gosto muito disso que a gente vai falar, né? Que na verdade é o começo da missão Mais Gata Menos Chata, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz no Instagram. E que até hoje eu recebo inúmeros relatos, isso já faz mais de um ano, foi agosto do ano passado, e recebo até hoje relatos de vidas que mudaram, entender os 4 pilares, né? Não são 4 coisas para fazer, mas entender 4 pilares, e a partir deles integrar isso na tua essência, né? No teu dia a dia, no teu cotidiano, e as coisas vão mudando. Então calma, a gente vai... como treinar isso? Calma. Só que vamos rodando essa missão Mais Gata Menos Chata estava fora da escola, porque foi algo que o Bernardo fez há um ano e pouco atrás. E aí, olha lá, um parênteses dentro de um parênteses, tá? Agora. E aí a gente abre algumas aspas aí. E aí a gente tava observando mesmo, né? Eu sinto vocês pela caixinha, eu sinto vocês pelo direct, a gente sente que dor vocês estão passando no momento, para que a gente se aproxima, né? E aí, para algumas alunas antigas que tá desde a Mais Gata Menos Chata e tudo mais, já houve uma construção, só que tem muita gente nova que ainda tá perdida, que ainda não tá conseguindo articular todos os conhecimentos, né, mais densos que a gente tá dando. Então, peraí, agora é hora de voltar um pouquinho, né? Vamos pegar na mão de novo, porque as caixinhas
Olha, tem dia que aquelas caixinhas, dá vontade de eu atravessar a tela do celular assim, dar um chacoalhão, Bernardo, sabe? Ele falou, às vezes ele quer filmar, sabe? Eu, Bernardo. O meu sonho é que um dia a Pri faça o quadro Pri Sincerona. Isso é muito legal. Meu Deus do céu. Porque aqui acontece que eu ensino vocês, vem o primeiro movimento, daí eu ordeno, entendeu? Mas se eu for responder no primeiro movimento... E o sonho dele é que eu faça isso um dia, sabe? Legal, é muito legal. Eu tenho assim, o privilégio de poder ver ela respondendo as coisas de início, né? Porque assim, tem algumas... Vocês lê lá as caixinhas, vocês vê, né? Vocês olham e falam assim, não é possível que alguém mandou isso, não é possível que alguém tá com essa dúvida, não é possível um negócio desse. É óbvio que a gente também, né, sente isso no início e fala, pô, essa pessoa tá sofrendo, né? Essa pessoa tá com uma dor, tá com uma imaturidade. Ou realmente tem um sofrimento, né, grave ali, um sofrimento maduro, de certa forma. Então, é a primeira coisa que surge, né? Fala, pô, não é possível. A pessoa procurou esse problema, né? Não, ela fez tudo pra aparecer esse negócio da vida. Quem sabe um dia, né? É que eu entrego pra vocês já ordenado. Então... enfim, e aí a gente decidiu abrir essa aula agora para realmente pegar na mão e vamos reformular, né? Vamos começar tudo de novo e tudo mais. Agora, dentro daquele parênteses que eu tava abrindo do Bernardo escovar os dentes, fazendo uma explicação mais profunda, vocês vão ver que aqui, né, essa aula é um ambiente mais íntimo, então a gente consegue falar algumas coisas a mais do que a gente fala no Instagram. Esses dias eu tava falando, até postei novamente a resposta dessas caixinhas sobre a relação sexual, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, né, usando... por exemplo, como ser interessante, então eu vou ser interessada, tá, meu marido gosta de sexo, né? Então eu vou ser interessada, entendendo que ele gosta de sexo. Não é assim, não é dessa maneira chucra, não é dessa maneira limitada, né? Como o Bernardo estava usando o exemplo da pasta de dente, ser interessada no outro é com uma pureza mesmo de colocar o outro dentro de si. Sabe, de sair de si, inclusive no nosso casamento, né, o padre fez uma cerimônia linda e o amor é você ir se desfazendo de si e pegando a forma do outro. De modo que chega um momento que você e o outro... são um mesmo, assim, é incrível. E inclusive no ato sexual, né? Quando o ser interessado ali no ato sexual, por exemplo, qual é o cheiro que tem aqui, né? Qual a textura da pele do ser amado? Não é só, ele gosta dessa posição, ele gosta daquilo, ele gosta... Não! Como fica a respiração dele em determinado momento do ato? Né? O que acontece quando eu toco aqui, quando eu beijo ali, o que se manifesta nesse ser. Essa é a essência mesmo do ser interessado. É quando você quer pegar aquilo que está fora de você e de alguma forma adentrar naquilo, se aprofundar naquilo, pegar a forma daquilo para si. E é óbvio que a gente precisa ter uma sensatez para saber escalar isso, né? Você não vai, obviamente, pegar a forma do outro num primeiro encontro, mas a intenção genuína de olhar o mundo a partir da vida do outro, a partir das experiências do outro, né? Então, por exemplo, você está no primeiro encontro, né? Como ser interessada. Daí, você percebeu que o pretendente gosta de futebol, certo? Não é só, mas que time você torce? Essas perguntas chatas, sabe? Mas que time você torce? Qual é o seu jogador favorito? Não. É tipo... Não, isso é bom até. Porque normalmente a pessoa começa a falar dela, né? Sim. Porque eu sou desse time. Sim. Porque o meu pai e tal coisa. Um dia eu fui no jogo com fulano. Gente, porque eu já namorei um jogador. Porque eu não...
Não. Tá. Se Não. tu fizer essas perguntinhas bobas, já tá maravilhoso, né? Mas tem uma coisa excelente, boa. né? Que geralmente a pessoa começa a falar dela, pô. É uma coisa meio maluca, assim, mas, né? Faz parte. É estar diante do outro mesmo e se interessar por aquilo que está fora de si, né? Então, muito bem colocado, não ficar falando de você, não é para falar de você. Agora para o primeiro encontro, né? Para quando você está conhecendo alguém, tá interessado em alguém. Você não está diante do outro para se provar. Você não está diante do outro para mostrar que você é isso, para mostrar o seu gosto. Você está diante do outro para se interessar por ele, para descobrir sobre ele, para observar sobre ele, para adentrar dentro daquele mundo único e individual. Entendem? Então, assim, como o Bernardo falou, eu gosto de futebol. Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não! E também não é, mas qual time você torce? Tá, isso pode ter, mas pode ter um além. Lembram que eu falei no começo da aula que a mulher, ela tem a capacidade de humanizar o ser. Então, por exemplo, o homem, ele está diante de outro homem. Vou usar esse exemplo do futebol, um assunto assim que surgiu logo no primeiro encontro, tá? O homem, ele está diante de outro homem. Daí ele vai lá e essa conversa é periférica, né? Você viu que o time tal ganhou, você viu que, filha da mãe, que não sei o quê, eu odeio o corintiano, eu odeio que não sei... É tudo periférico, é tudo ali na superfície. A mulher, ela é um convite para o interior, que é justamente no nosso interior que a gente vai se humanizando. Então, a pergunta é, que time você torce? Sei lá, eu torço pro Inter, né? Pro Colorado. Em que momento você começou a gostar? Era o seu pai que gostava? Como que foi? Cara, naquele momento, assim, você levou o outro a algo além, sabe? Você levou o outro a olhar para dentro de si. Porque para te responder, ele precisou buscar referências dentro dele, já não está na periferia. Tá. E você ia bastante no estádio? Sei lá, daí ele fala, foi meu pai e tudo. Como que era? Você ia bastante com seu pai, assim, estádio de futebol? Você gostava? Como que era? Vocês entendem? O tempo todo, assim, com uma intenção genuína mesmo. Isso não é joguinho, mas é querer conhecer o mundo do outro, como que o outro pegou aquela forma. De onde veio isso? De onde veio esse gosto? De onde veio essa experiência? Exemplo que aconteceu essa semana, eu nem falei pra ele agora. Eu falo que eu dou aula com ele, eu me ferro, né? Que meus mistérios acabam, assim, não tem como. Na quarta-feira... Acontece bastante. É bom que ele é sanguíneo, às vezes ele dá uma esquecida nas coisas. Na quarta-feira eu dei uma aula de 2 horas dentro da escola de mulheres, né? E eu ando muito cansada da gestação. Na quarta foi um dia muito cansativo pra mim. Eu fiquei das 8 às 10 horas dando aula. Já tava cansada de falar, ofegante, barriga doendo. 2 horas sentada, né? O quadril já tava uma beleza. Cara, e eu queria sair, comer e dormir. Só que o meu marido queria conversar de carro velho. É bom. E ele tinha preparado janta pra mim. E eu também, nessa fase da gestação, eu tô no momento de silenciar um pouquinho mais, né? E eu queria só ficar quietinha ali comendo. E ele começou a falar pra mim sobre carro antigo. E de primeira, eu não queria falar sobre isso. Cara, mas foi incrível, sabe? Porque ele pegava pra mim, assim, ele mostrava as coisas que ele tava pesquisando e tudo mais. E óbvio, naquele momento eu saí de mim, eu saí do meu cansaço, eu saí da minha vontade de querer ficar quietinha. Eu falei, não, deixa eu entender o mundo dele, deixa eu entender o que ele gosta. E assim, uma percepção minha de observar. Eu acho que esse gosto de carro velho dele tá muito parecido com o gosto da profissão dele, que como terapeuta, que é ir consertando as pecinhas quebradas, ir alinhando aquilo que falta, sabe?
Enfim. Extraindo o máximo de potência daquilo que eu faço, né? Tanto no carro quanto no paciente. Sim, e pra mim, assim, começou a fazer muito sentido ao sair de mim e ao ouvir ele falando. Ele tava feliz, ele falava, nossa, olha isso, olha que não sei o quê. Daí tinha uma caminhonete bem velha que ele falava, olha, essa aqui é a que tem a bunda mais bonita. E eu olhava pra aquilo, e tipo, foi lindo ver a alegria dele e observar essa construção, né, de como ele se manifestava ali através de um gosto. Nesse momento, a gente se torna interessante, porque eu estava ali, né, interessada verdadeiramente nele. E nesse momento, eu descobri algo além dele. Algo que talvez quando ele conversa com os amigos sobre carros, os amigos nunca vão perceber. Então, ao me interessar, ao sair de mim, eu vou me tornando mais interessante. Então, entendam, esse ser interessada não é pela matéria. É isso que vocês precisam entender. Não é periférico. Por isso que às vezes não dá certo. Pri, eu ouvi tudo que ele tinha. Não, esses dias eu recebi na caixinha. Pri, eu fui interessada, essa pessoa já deve ter me ouvido falar sobre isso. Eu ouvi tudo que ele tinha a dizer, mas nem por um momento ele quis saber da minha vida. Fez errado. Tá errado. A intenção dela já estava denunciando. Por que eu tô pegando tanto no ponto da intenção? Porque também a ação da mulher não se dá de maneira direta. Entende? Não se dá de uma maneira direta. Se dá por transmissão. A mulher, ela transmite a intenção dela. Ai, meu Deus, que difícil. Principalmente para quem tá na nossa primeira aula, né? Que difícil entender isso. Como assim? Pelo amor de Deus. Duas coisas, tá? A primeira, começa assim, termina com coisas práticas, tá? Fiquem tranquilos. Primeiro a gente desce lá no fundo, né? Assim, faz uma explanação teórica muito grande, depois a gente vai trazendo para a realidade, né? Uma forma muito mais prática e muito mais simples de fazer. E é assim Todas que as aulas tem que ser. Assim. Todas as aulas assim. Vocês são mulheres. É assim que tem que ser. O que eu quero de vocês, o que eu quero das minhas alunas, é que vocês saibam agir diante de uma situação sem medo. Que vocês aí é o desejo colérico quando ama alguém, né? Que a pessoa ande com as próprias pernas. Eu fico feliz da vida quando uma cliente não precisa mais de mim, quando uma paciente não precisa mais da terapia. E é isso que eu quero pra vocês. Só que vocês não vão conseguir andar com as próprias pernas se antes vocês não saberem pra onde vocês estão caminhando. Senão vai ficar igual uma barata tonta. É o que vive acontecendo. Se muda o cenário, eu já não sei como agir. Por isso que a gente aprofunda, porque não adianta vir com regras se vocês não estão agindo a partir do núcleo pessoal de vocês. Então preciso o quê? Construir dentro. O meu núcleo estando construído, eu tenho um ordenamento, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. A situação muda, mas eu continuo inteira. Eu não me misturo, não de uma maneira soberba, mas eu não me misturo, eu não me fundo com as coisas passageiras, eu não me fundo com o que é periférico, eu mantenho uma estabilidade ali. Né? Muito além, óbvio, do que a nossa instabilidade naturalmente emocional, tá bom? Deixa eu só fazer o segundo adendo. Enquanto eu leio aqui. Tá. Uma mulher mandou assim na minha caixinha, tá? Homem espera que a mulher goste de assistir futebol com ele, acha um convite egoísta. Equivocada? Tá, sim, tá equivocada. Mas assim, a Pri assiste todas as merdas que eu gosto e nunca abriu a boca pra falar. Às vezes ela faz uma piadinha, quando tipo, a gente tá junto e fala, pô, eu acho muito chato, não sei o quê. Mas ela assiste. E aí eu fui, assim, buscar na minha memória, eu falar, cara, pô, quando eu tô com a Lelê, eu assisto umas coisas chatas pra um caralho.
Meu Deus do céu, montando umas bonecas e tirando do plástico e uns slime, uns negócios. Cara, insuportável. E aí tem a Poliana, tem não sei o quê. Poliana. Cara, é muito chato. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do senso estético, né? De filme. Eu gosto dessas coisas. A cinematografia pra mim é muito interessante. Cara, pra mim é insuportável. Eu assisto 1, 2 horas ali, sem tirar o olho, conversando com ela, falando com ela. Cara, é uma coisa tão natural, tão assim, pô, ela é egoísta. Meu Deus do céu, ela nem sabe o que é ser egoísta, meu Deus do céu. Entende? A Pri também, é egoísta querer assistir as coisas que eu assisto, é egoísta eu assistir com ela uma coisa que ela gosta. Não, pô. Cara, é justamente esse o interesse, né? É o interesse e assim, é até algo bonito nele. Ele quer a companhia dela. Respondendo. Ela quer o quê? Que ele chame os amigos, daí reclama. Né? Igual hoje o B respondeu, não, porque o meu namorado é mais feliz com os amigos. Não, eu não escuto Taylor Swift, pelo amor de Deus, isso não. Pior que eu escuto, cara. Pior que eu escuto no carro, né? A Lele gosta e a sua irmã também. Eu escuto Taylor Swift, eu escuto todas essas coisas. E aí, daí vem a outra caixinha aí que vocês acompanharam. Meu namorado fica mais feliz com os amigos. Porra, ele pode ser feliz com você? Né? Ele pode te mostrar as besteiras que ele assiste, no sentido engraçado, aqueles memes que, cara, só homem acha graça naquilo. E minha cabeça fica assim, qual o sentido disso, meu Deus do céu? Mas é muito babaca, né? Mas o outro tá morrendo de rir, daí você começa a rir pelo outro. Então, é necessário uma disposição, sabe? Uma disposição para conhecer, uma disposição para amar. E isso não acontece quando você tá cheio de autoestima, quando você tá cheio de... É chato pra caramba. Nós, esse tempo, 2 terapeutas juntos, a gente sai pra jantar, assim, a gente estuda, né? É um estudo sempre. E aí teve um dia que a gente tava lá em Passo Fundo ainda, a gente tava num restaurante. E aí tinha um casal assim, um homem e uma mulher que estavam se conhecendo. Cara... Não estavam se conhecendo, né? Ela tava falando dela. Sim. E não tinha como. A gente escutava, era uma mesa que tava bem atrás. Gente, sério, a gente ficou 1h30 lá, que era um rodízio de massa, que não sei o que. Ficou 1h30, 2 horas lá. E de carne também, né? Tem que botar proteína aí, pelo amor de Deus. A gravidinha que tem que comer a carne. E aí, gente, ela só falava dela. Vocês não estão entendendo. Ela não perguntou dele nem por um momento. Meu pai faz isso, porque eu sou isso, eu conquistei isso, eu tenho cliente tal, porque eu como tal, porque eu tô com não sei quantos % de gordura, porque eu nunca saio da minha dieta, porque a reforma da minha casa que não sei o quê. E toda vez que ele falava alguma coisa, isso era ensejo pra ela falar sobre a vida dela. Era. Então assim, cara... Era insuportável. De repente a gente olhou pro cara, o cara tava assim, ó. Diante dela, sabe? E vou te falar uma coisa. Eu quase cheguei nele e falei assim, cara, tu me ajuda a trocar o pneu ali fora do meu carro que estourou? Ele ia falar assim, cara, por favor, eu ajudo. Eu troco os 4 pneus. Pneus, muito bom. Pneus. Eu troco os 4, deixa pra mim. Eu só quero sair daqui. Assim, ele tava quase morrendo. Ali? Ele tava quase morrendo. Só que, óbvio, como homem também, ele ia aproveitar aquela oportunidade, ia sair com ela, ia comer ela e não ia ligar no dia seguinte, porque ela é insuportável, mas era gostosa, né? Então, assim, ó, não tinha ali. Então, também acontece isso. Você vai lá, você é egoísta, ainda consegue sair com o cara, só que o cara te vê de novo como a matéria que você se apresentou. Ele não te vê como um ser humano, ele não te vê como um ser mulher, porque você não permitiu que ele abrisse o olhar dele para isso. Nem por um momento. Então você ficou lá se provando tão boa, boa. A Ana Luísa aqui, ela tá perguntando se essa aula é ao vivo mesmo. Não é, Ana. Infelizmente tá gravada já há 6 meses essa a Pri nem tá grávida, sabia? A gente só tá usando o exemplo que a gente usou numa última aula da escola. Tá em alguma das aulas, né? Foi lá, não lembro agora. Foi em algum lugar. Foi esses dias. E eu acho que ela perdeu a parte
da explicação que eu dei, que a gente decidiu voltar um pouquinho e pegar na mão das meninas novas. Vocês estão vendo, né? Aí na prática tem coisa que eu não preciso nem comentar. E aí foi muito engraçado, né? A gente saiu de lá falando, caraca, olha ali de fato, né, acontecendo tudo que a gente ensina. Então, meus amores, é esse se interessar genuíno, é esse se interessar sincero, né? Óbvio que nós vamos chegar de maneira prática, mas, de novo, a mulher, ela transmite vamos dar um exemplo aqui prático, por exemplo, tá? Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Mas um que tu não usou ainda. Um que eu não tenho ainda. Sabe quando? Tá? De mulher pra mulher, tá? De mulher pra mulher agora. Sabe quando a gente tá, sei lá, tô com meu marido, eu chego numa festa, cara, alguma mulher, daí tem alguma mulher, sei lá, tô conhecendo, não sei, colega de trabalho, colega de faculdade, alguma coisa. A pessoa não precisa fazer nada, de mulher pra mulher. Você bate o olho, você fala assim, essa não presta, essa já deve ter dado em cima dele, essa já deve... Essa aqui me tem uma cara de vagabunda. Cara, a pessoa não precisa fazer nada, você sente. Como de mulher pra mulher, aquilo ali transmite. A presença da mulher transmite a intenção dela. Eu tenho certeza que vocês já sentiram isso em algum momento, né? Óbvio que às vezes de maneira errada, às vezes tem várias coisas ali, desajuste de imagem também, mas tem alguma coisa ali que transmite aquela intenção. Olha lá, é verdade. É essa transmissão. De mulher para mulher, a gente sabe o que acontece, mas o homem não. Isso é um mistério. Isso é, inclusive, algo... Olha lá, é assim mesmo. A gente sabe, não precisa nem falar. E daí a gente tenta explicar e não tem como, porque às vezes nem aconteceu nada de fato. A gente tá com uma implicância com uma pessoa, e a pessoa de concreto não fez nada, mas a gente já identificou a intenção dela, sabe? A gente já sabe o que aquela... E assim, ó, na maioria das vezes a gente não erra, né? É isso. Vocês entendem? A mulher, ela transmite o tempo todo a intenção do coração dela. Só que a gente consegue identificar de uma para outra, tanto que muitas vezes o homem demora para perceber. Às vezes a gente vai falar e vai falar, você tá louca, nunca aconteceu nada. E você fala, não, mas tem alguma coisa aí, sabe? Então, essa transmissão acontece o tempo todo. Quando? O que me move a me interessar pelo outro é só para ser amada, é só para seduzir, é só para... Veja, eu tô interessada no outro, então eu quero... É porque quando Deus tirou a costela de Adão, ele tava dormindo. Bom, muito bom, é bem isso. Cara, o homem não tem ali noção. E aí, quando a nossa intenção, né, é de fato algo egoísta, porque muita gente aprende essas técnicas, aprende esses conceitos para manipular, para ter as coisas para si. Então eu quero ser desejada, eu quero esse homem, eu quero conquistá-lo, eu quero ter um namorado, eu quero ter um marido. Você não quer ter alguém para amar, você não quer ter alguém para se doar, né? Você quer ter um marido lá. Enfim, essa transmissão também ocorre, essa falta de pureza também é transmitida. E na maioria das vezes o outro, sem explicar, ele não consegue explicar, mas ele entende que você está falando, você está transmitindo. A hora que você está falando sobre você o tempo todo, você está transmitindo a sua insegurança. Sabe? Você se sente tão abaixo que você precisa ficar provando pelas coisas que você conquistou, as coisas que você conquistou, que você tem alguma coisa. Né? A exposição do seu corpo, a sexualidade desnecessária, fora da hora, né? Você está transmitindo que o seu conteúdo interno ainda não é formado, transmitindo que dentro de você não tem coisa boa o suficiente, que você precisa expor a matéria para ter o outro,
porque o seu mundo interior não tem nada interessante ainda o suficiente, né? Ainda não é atrativo. Então, essa transmissão está acontecendo o tempo todo. Por isso que antes de falar coisas mais práticas, a gente precisa ensinar vocês a construírem isso, né? Para onde meu coração está apontando? O que eu estou querendo alcançar? Entende? Se você ali, ó, tá diante do outro só, eu quero que ele me ame, eu quero que ele que não sei o que, cara, você vai transmitir, não vai ser eficaz. Agora, você tá diante do outro tentando conhecer de fato quem é esse ser, quem é essa pessoa, né? Eu quero amá-lo. Igual quarta, eu tava cansada, eu não queria falar com o velho, mas eu queria amar meu marido, eu queria ouvi-lo, eu queria entender o que torna ele feliz, o que dá alegria nele, né? Então, eu quero adicionar alguma coisa. Eu vou me empolgando, né? Ó, fala da raiz da insegurança. Querida, nós temos uma aula sobre insegurança, uma não, duas, eu acho, dentro da escola, né? Tem da escola e tem uma live, gente. A última live que eu dei de domingo não foi sobre insegurança? Nossa, uma live fantástica. Uma nova forma de abordar a insegurança, né? E tem na escola também umas duas aulas, eu acho que tem sobre insegurança. Como ser menos insegura, coisa assim. Outra coisa que eu queria trazer pra vocês também, que eu tenho observado, tem dia que eu dou até bronca no Instagram, tá? E hoje aconteceu de novo. Eu vou lá, eu postei, vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu vou lá, eu postei um stories assim, ó. Para quem ainda não se inscreveu na aula, a aula começa daqui a pouco, o link aqui. Cara, a pessoa vê aquilo, que a aula vai começar em poucos minutos, e manda um direct perguntando, me envia o link? Esses dias eu dei um esporro em uma querida lá, e foi por amor mesmo, por amor. Cara, foi quando eu tive sangramento. Eu tava lá segurando a nenê pra nascer, uma semana super difícil, sangrando, tendo contração, super preocupada com a neném querendo nascer prematura e que não sei o que. Eu fiz uma sequência falando e escrevendo o que tava acontecendo e abri uma caixinha. Pra chegar na caixinha de pergunta, a pessoa precisou passar por tudo que eu estava falando e escrevendo. Daí ela chega na caixinha de pergunta e fala assim, quando a Rosa nasce? Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Isso é um sintoma. Um sintoma de burrice. Aqui, tá? A gente é burrice. Alguém desatento na vida. Isso não me dói. Não me dói, porque tipo, eu não tenho que conviver com essa pessoa. Não tenho. O dia que eu quiser eu bloqueio. Não faz parte do meu convívio, não faz parte do meu círculo. Entende? Só que a pessoa é uma burrice da pessoa, é uma desatenção da pessoa diante do outro. Ela estava curiosa, ela não estava interessada. Aquele desinteresse que assim, tá, ó, não me importa tá falando. Eu só quero saber disso. Eu só quero que tu responda isso aqui. Não fica, não sei o que, eu não quero saber desse negócio. Assim, é aquela pessoa que vai pra um encontro, né, que vai, assim, vai no primeiro encontro. Ai, que chatice. Meu Deus do céu, tem toda essa parte, tem que se conhecer, tem que ficar conversando. Eu quero saber que hora que ele vai me pedir em namoro. Meu Deus do céu, ai, que coisa chata, meu Deus, né, eu queria pular tudo isso, é muito chato conhecer as pessoas. Ou no próprio namoro, né, no relacionamento. Ai, meu Deus, não me interessa. Ai, meu Deus do céu, que coisa chata esse negócio. Ai, só fala disso aqui que eu quero. Ai, ele fica falando de futebol o tempo todo, meu Deus, é insuportável. Assim, é aquela pessoa que tem pressa o tempo todo. Tem pressa e só quer saber o que interessa pra ela. Ou seja, ela não quer ser interessante e ela não quer se interessar pelas coisas. Ela só quer satisfazer uma curiosidade de certa forma. Cara, isso é insuportável. Ninguém fica perto de uma pessoa assim. E esse é o negócio que eu falo, aqui eu acabei de falar, né, responder e falei, tem uma aula lá na escola e tem a live que a Pri fez agora sobre insegurança. Não, mas eu não quero assistir não, quero que tu me fale agora, sabe? É óbvio que ela não falou aqui, né? Mas assim, só dando um exemplo. Não, eu quero que tu me fale agora. Não, eu não vou assistir. Meu Deus do céu, é muito tempo. Nossa senhora, não, eu tô te perguntando agora, por que tu não me responde?
Eu não vou ter que ir lá assistir aquele negócio, né? É tipo assim, a pessoa, ela meio que faz as outras pessoas trabalharem pra ela o tempo todo, sabe? Tipo, não, é só aqui pra mim, é só eu que, né, venham até mim, né? Nunca vou até o vosso reino, é sempre, né, seja feita a minha vontade. Então, assim, isso faz uma pessoa ser totalmente desinteressante, né? Insuportável. Ela não Isso tá é um sintoma. interessada, é um sintoma. É um sintoma. E assim, de todo o coração, eu sei que ela não tinha maldade nisso, entende? Ela não tinha maldade, é por isso que eu dou bronca, pra chacoalhar, pra acordar. Acorda! Porque se eu respondo, ai, nananã, ela vai continuar nessa cegueira. Entende? Talvez a preocupação dela fosse até genuína. A maldade não estava na ação em si. De novo, isso é um sintoma. Onde está o mal? No desinteresse, na desatenção, na burrice, no egoísmo. Entende? O mal está justamente na ignorância. Então, acorda. Quantas informações vocês deixam passar na vida de vocês porque são desinteressadas, não se interessa por nada. Eu só quero, sei lá, eu só quero casar. Eu quero me vestir de noiva. Entende? Eu quero me vestir de noiva. Cara, todo o processo eu não me interesso. Eu não me preocupo, eu não me abro, eu não absorvo. Esses dias eu estava falando com uma paciente, né? Eu quero casar para eu ser realizada. Não, a realização não tá aí, entende? Tá justamente no... É assim, ó, eu quero amar alguém e como consequência vem o casamento. Falando um pouco de religião aqui, né? Só me veio um exemplo agora muito interessante. É assim, para a igreja, né? Não estou falando de religião aqui, só estou citando um exemplo, né, para tentar ilustrar alguma coisa. Por exemplo, né, tu tem que conhecer Deus, tu tem que amar Deus, né? Daí tu é salvo, ok? Tá, beleza, todo mundo entendeu. Ah, mas pô, eu era um índio lá no 1500, né, antes de chegar os jesuítas no Brasil, e eu nunca ouvi falar do cristianismo, nunca ouvi falar de Deus, não sabia desse negócio. A igreja, né, óbvio que assim, ela diz que beleza, tu pode até ser salvo porque tu tinha uma ignorância invencível. Sei lá, não tinha como esse cara saber que Cristo existia, não tinha chegado até ele, né? Só que agora, por exemplo, eu tô aqui, né? Século 21, né? A minha ignorância não é invencível. Eu tenho acesso a isso, eu tenho meios para saber disso, sabe? É uma ignorância escolhida, de certa forma. Que é o que a Pri estava falando. O mal da pessoa é a ignorância. Não é que ela é maldosa, mas por ela ser ignorante, né? Ignorante de ignorar mesmo. Né? Entendem? Ela ignorou uma série de coisas. É inacreditável, sabe? Então, assim, existe uma ignorância que é invencível. Pô, sei lá, a pessoa não teve oportunidade, não teve isso, não teve aquilo, não teve muita coisa. Tá, tem algumas coisas que não, óbvio, não vou ser um demônio para cobrar a perfeição de uma pessoa, né? Ou que uma pessoa lá que não teve condição de saber sobre isso saiba. Pronto. Mas assim, tem coisa que é meio básica, né? Tem coisa que é meio básica, tem coisa que dá pra saber. Que tu não sabe só porque tu tá sendo, né? Tu tá se colocando ali, dizendo assim, eu vou ignorar esse negócio, eu não quero saber isso, né? Pouco me importa, viu? Quando é que vai nascer? Uma pessoa desinteressante, ela é preguiçosa. Exatamente. Sabe? Exatamente. Ela é preguiçosa. Uma pessoa interessante é uma pessoa atenta. Atenta. Disposta, né? Como a gente falou antes, atenta à realidade, não só ao outro, mas à realidade, né? A tudo. E a pessoa que ela tá atenta à realidade, ela não vai se eximir de servir, né? De ajudar a carregar uma sacola, né? Não vai hesitar e, pô, tá precisando de ajuda aí com o bebê? Vou aí. Tá precisando de tal coisa? Vou lá.
Ó, tá precisando que... eu fiz um resumo aqui da aula, que eu posso mandar aqui no grupo da turma, alguém quer, entende? Essa pessoa, ela serve os outros, porque ela não é preguiçosa, pô. E é com tudo. Se eu fico só o dia inteiro deitado, eu vou no meu trabalho, eu faço só o básico, né? Eu fico ali, assim, arrastando para fazer as coisas, para resolver as coisas, faço só o básico, deu a hora, eu já tô com o pé na porta, deu 6 horas, eu já tirei o pé de dentro do meu local de trabalho. Cara, essa pessoa, ela é desinteressante. É aquela pessoa que, cara, pô, vocês conhecem, assim, ó, vamos resgatar na cabeça, vamos olhar assim, ó, ei, vocês sabem quais são as pessoas que vocês gostam de estar perto. E vocês sabem quais são as pessoas que vocês não gostam de estar perto. Você sabe. E é um gostar genuíno mesmo, tá? Não tô falando de obrigação, porque às vezes a gente tá perto de uma pessoa, tá ali porque é dever, né? Mas existe aquele gostar genuíno. Exato, né? Exato. E assim, não estamos falando de maturidade aqui, porque tem uns... Obrigado. Não, obrigado. Porque tem, assim, eu gosto dela porque ela me elogia, porque ela faz todas as coisas pra mim. Não, pô. Aquela mulher bonitona, arrumada, que vai lá, que conversa, que dá um sorriso, né? Que ajuda, que é meio mãezona, que faz as coisas, que é bacana, que às vezes puxa a orelha, que tu vai pedir um conselho pra ela quando tu precisa de ajuda com alguma coisa, né? Uma pessoa que tem cultura, que conhece o mundo, que conhece os filmes, que conhece a coisa, que tem uma vida espiritual, pô, que tu chega ali precisando de um consolo, de uma direção, e ela ali, pela vida espiritual, não fica assim, não, Deus vai te abençoar, Deus vai livrar o teu caminho, Deus vai... Não, porra, não. É assim, pô, vamos aqui, né? Por que tá sofrendo? Por que a gente não pode aguentar o sofrimento? Tu consegue entender que talvez isso aqui seja tal e tal coisa, né? Não é aquelas caricaturas horrível sobre religião, mas uma vida espiritual densa ali, né? Uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho e que tem uma vida espiritual, que consegue dar a volta por cima e que ela consegue consolar as outras pessoas. Vocês viram, né? Alguns aqui conhecem o Ítalo. O dia que o pai dele foi assassinado, o que ele fez? Ele foi consolar 60 mil pessoas. Tava todo mundo desesperado porque o pai dele tinha sido assassinado. Todo mundo desesperado, maluco, postando, triste, chorando. Vai lá ele consolar, né? Olha o cerne espiritual ali de uma pessoa para conseguir fazer isso. No momento em que ela deveria estar precisando, né? Normalmente em que observa isso, a pessoa precisa de consolo, ela vai consolar os outros, né? Então é essa pessoa, a gente olha ali e vê que tem algumas coisas que são comum a todas elas. Tem alguns pilares ali que são comuns a todas essas mulheres, que são interessantes e que a gente gosta, e que os homens gostam, que o homem se atrai, né? Que tem um magnetismo, de certa forma. Tem coisa que é meio comum, né? Eu falei, tem uma ordem na beleza, né? Tem uma coisa estável ali, que é a beleza em si. E pô, eu não tô falando aqui sobre estereótipo de beleza, de forma alguma, e não quero falar disso, e isso não faz sentido pra mim, tá? Eu tô falando sobre beleza. Tu pode ser mais bela do que tu já é. Não é que tem que botar silicone, não é que tem... Não, pô. Tem algumas coisas que dá pra serem feitas, né? Tem algumas coisas que dá pra serem feitas ali. Se arrumar, acordar mais cedo de manhã. A gente vai falar sobre isso em outra hora, mas enfim, uma dessas coisas é uma pessoa bonita, né? Vocês olham pra Pri e falam, ai Pri, aqui no começo é só blogueiragem, né? Meu Deus, que batom lindo, meu Deus, que grávida linda, como tua maquiagem tá bonita, nossa, tu tá radiante, ai meu Deus. Por quê? Já imaginou se ela viesse aqui fazer uma live, fazer essa aula do... Não sei, né? Saiu do banho agora, o cabelo todo molhado, a cara limpa, acabou de acordar, cara inchada, aquele negócio. Chega aqui, vai dar aula. Não tem a aula poderia ser a mesma, mas a mensagem que ela passa não é a mesma. O que ela está dizendo para vocês, o que ela está ensinando para vocês, não seria recebido da mesma forma. Porque isso pega, isso pesa. A beleza importa. E não é a beleza como estereótipo. É a tua própria beleza.
E sim, tem beleza em ti. Apesar de tu não se achar bonita. Não tem problema nenhum. Tu pode se achar a pessoa mais feia do mundo. Tem beleza em ti. E tu pode se arrumar melhor e ter mais beleza do que tu mesmo. Então esse é um dos pilares. Outra coisa, o serviço. A mulher, como eu falei, que serve, que não é preguiçosa, que tá atenta, que tá fazendo as coisas. O outro, a cultura, uma mulher com sabedoria, pô. Uma mulher, não é aquela mulher que estuda, né? Eu tenho meus diplomas, as faculdades aqui. Não, uma mulher realmente interessada na vida humana, né? Atenta à realidade. Tá atenta àquilo ali que interessa. Vai ler um romance. Não é esses 50 tons de cinza. Mas, pô, vai ler um Machado de Assis e fala, pô, a alma do ser humano funciona desse jeito. Quando minha amiga estiver passando por isso, eu já tenho um imaginário aqui para conseguir ajudar ela. Né? Pô, eu vou estudar filosofia. Que não é o seu próprio umbigo. Exatamente. Entende? Exatamente. Não é o próprio umbigo. A gente pega muito isso. É muito engraçado. Porque a gente responde caixinhas no papel de terapeutas, né? Ali. Então, algumas vezes a gente usa a nossa experiência pedagogicamente. A hora que eu falo, não, comigo foi assim, é pedagógico. Eu sei porque que eu tô me usando como experiência. Mas nunca é respondida a partir de mim. E a partir do Bernardo, né? Perfeito. Essa limitação de olhar para o outro e de expandir o seu conhecimento, como o Ber estava falando agora, justamente torna você sem noção do tamanho do mundo, né? Isso é assunto por outra aula, mas o ser humano ele começa a se instalar na realidade, né? Uma das formas de se instalar na realidade é ter noção da proporção do seu tamanho e do tamanho do mundo. O que acontece hoje? Eu acho que eu sou do tamanho do mundo e eu acho que o mundo é do meu tamanho. Então eu acho que as minhas experiências é tudo que pode acontecer no mundo. Então eu não consigo imaginar que o outro haja a partir de uma motivação diferente da minha. Por exemplo, alguém que se tem a motivação só para ter dinheiro, né? Ela não consegue imaginar que o outro é capaz de servir sem um interesse financeiro. Porque ela começa a medir o mundo a partir do tamanho dela. Então isso que o Bernardo está falando é muito interessante, que vai dando de fato uma amplitude para você entender que você não é o centro, que as suas experiências não são as únicas possíveis, que a dor que você passou com um pai alcoólatra, com um pai agressor, com uma mãe que não foi amável, não torna não é do tamanho do mundo. Existem outras formas. Então, por exemplo, o Bernardo estava falando, você vai ler um livro, você vai entender sobre a alma humana. Você vai compreender que a sua amiga, o seu namorado, o seu esposo, tem uma forma diferente de reagir a algo específico do que você. Porque você se interessou. Né? Você foi interessante, de novo, não só na pessoa, mas na realidade em si. E esse interesse na realidade, nas coisas que te cercam como um todo, vai tornando você interessante. Perfeito. Quando a gente faz um gancho, né, com esse interesse, com ser interessante, com entender as coisas, com compreender a alma humana, com saber que tu não é a régua do mundo, né, tu não é o centro do universo, não é só as tuas coisas que importam, as tuas coisas que interessam. Como a Pri disse, toda vez que a gente fala sobre nós, é porque a gente confrontou essa nossa pequena ação, essa nossa pequena realidade com realidades universais, né? Com realidades, assim, muito maiores do que essas. E, óbvio, trazer um exemplo pessoal com o embasamento universal, com o embasamento da realidade em si, vai te ajudar a compreender, né? É como se tu visse aquela situação a partir da tua experiência também, né? Como falar, verdade, acontece isso no dia a dia mesmo, entende? Uma coisa que eu falar sobre alma humana, uma coisa eu falar sobre a felicidade, uma coisa eu falar, sei lá, até sobre salvação.
eu preciso te explicar como é que isso funciona na tua realidade, no teu cotidiano, no teu dia a dia. Porque senão vão ser só uns termos que tu não vai entender absolutamente nada, né? E a gente tá fazendo, né, trazendo essa ideia de que, bom, existe uma coisa que é a beleza da mulher que é atraente. Tem um estudo que mostra que 80% do interesse inicial do homem numa mulher é pela beleza. E assim, eu falei, não é só porque tu não é tão bela quanto as outras. Tu é bela o suficiente para quem lhe interessa, entende? E tu pode ser mais bonita que você mesmo. Outra coisa é o serviço. Uma mulher interessante, ela serve, pô. Ela serve, sem dúvida alguma. Outra coisa, ela é inteligente, né? Ela tem cultura, ela tem sabedoria, ela tem isso. E eu expliquei na Missão Mais Gata Menos Chata que ela deve se apresentar na forma de generosidade, né? Lembra que essa foi excepcional. Então um dia em breve nós vamos falar sobre isso também. E a última coisa é a vida espiritual, né? Não é só religião, só rezar, só sei lá o que, mas uma vida espiritual. Como eu disse lá no início, a mulher está colocada onde inicia o céu, né? Se ela se apega só à matéria, como o homem muitas vezes faz, a esse mundo material, ela fica pesada, ela fica deformada, ela fica chata, né? Então assim, é óbvio que um incômodo financeiro, por exemplo, não ter dinheiro incomoda. Pô, não ter emprego ali que tu gostaria, incomoda. Isso é uma coisa que pesa, né? Pro homem ainda mais, mas pra mulher também, pô. Óbvio, vocês ficam olhando, pô, pra conta, olham pra viagem que quer fazer, olham pro sapato que quer comprar, olha pra isso, vê as roupas, vê o negócio. Aí tu fica, pô, será que vai dar? Será que não vai dar? E aquilo te incomoda, te angustia, né? É como se tu não conseguisse exatamente o que tu deseja. No fundo, é uma sensação de querer ter segurança, né? O dinheiro a gente usa muitas vezes como um falso castelo de segurança. Se eu tenho dinheiro, eu estou protegida, eu vou conseguir me virar, né? Eu não vou morrer de fome, eu não vou ser abandonada, e se eu tiver dinheiro, os outros vão querer estar perto de mim. Investiga para ver se não é isso que acontece, tá? Então, assim, muitas vezes... Ou se eu tiver dinheiro, eu não vou depender de ninguém. Não vou depender de homem nenhum, tá? Mas, assim, isso acontece, tá? Então, a vida espiritual, se tu não tem ela, né? Essas coisas materiais, elas vão começar que amassar mesmo, né? Vai começar a te deformar, vai começar a pesar o tempo todo. O tempo todo. Porque tu vira um corpo, tu vira uma conta bancária, tu vira um carro, tu vira um diploma, tu vira isso. Como a Pri disse lá no início, transforma-se o amador na coisa amada, né? Ela usou um outro exemplo que a gente vai, do padre do nosso casamento, que a gente vai tomando a forma daquilo que a gente ama. A gente vai tomando a forma, né? A gente vai se esvaziando para aquilo entrar em nós. E aí, a gente tem que fazer isso com pessoas, né? A gente vai sendo moldado pelas pessoas que a gente ama. A gente vai ali absorvendo cada vez mais elas. Elas vão entrando no nosso coração. Parece algo meio subjetivo, mas no momento, assim, no momento em que tu perceber isso, vai fazer muito sentido. Sabe aquela coisa que fala assim, porra, entendi. É isso. Né? Isso não precisa ser assim um trabalho de décadas, de anos. Não, isso às vezes é um insight que te vem e fala, entendi, sabe? Então, é quando tu começa a se transformar naquilo que é amável realmente. Não é que dinheiro não é bom, não é que um corpo bonito não é bom, não é que carro não é bom, não é que diploma não é bom, mas tem coisas mais importantes do que isso, né? Tem coisas mais elevadas do que isso. E eu preciso aprender a amar esse negócio, porque minha vida inteira foi baseada em quê? Em ter dinheiro, em ter uma carreira e só, né? Tipo, se eu tiver minha carreira, tiver dinheiro, eu vou estar realizado. Quantas aqui já não tiveram isso, já não pegaram o dinheiro que gostariam, colocaram na conta bancária aquele número que almejavam, o carro que queriam, o diploma, a carreira, o emprego, e olha pro lado e fala assim, tá faltando alguma coisa, não tá completo, não me preencheu, né? Precisava de alguma coisa a mais. É isso, é mais ou menos esse caminho, é essa a interpretação. Por isso, né, que óbvio, toda vez que a gente se torna
mais interessante, o que é uma mulher interessante? É uma mulher que não é chata e que é gata, né? No sentido mais profundo desse gata. É óbvio que é uma coisa para rimar, né? É uma coisa para atrair, é uma coisa para fazer sentido no momento que a gente olha, mais gata, menos chata. Só que isso tem uma profundidade gigantesca, porque a chatice feminina, que é uma coisa insuportável, né? E a gente já falou sobre isso, a chatice feminina, ela vai te tornando menos gata, né? Ela vai te tornando menos amável. Pô, não é só de beleza física, não é só de um corpo, mas tu vai se tornando mesmo amável. A chatice, ela é deformadora. Ela Perfeito. deforma a mulher. Ela tira a forma da mulher. O que é deformar? Né? Tirar a forma, perder a forma. Então, a chatice, ela deforma, né? Não é à toa que a gente vê em comportamento do Bernardo, como homem, pode falar muito isso, né? Tem mulheres que são lindas, que servem só pra comer, só pra ter um momento ali. Porque a mesma beleza começa a se deformar pela chatice, pela falta da beleza, da real beleza. E até mesmo assim, ó, vocês podem... Tem isso, mas vocês podem ver, por exemplo, sei lá, uma mulher bonita, tá? Uma mulher bonita, aquela mulher que tem, né, que tem a faculdade, tem dinheiro ali, uma mulher até que vocês admiram, tá? Até que vocês admiram. Olha algumas fotos dela aí no Instagram. Olha se tu não vai ver o rosto cerrado, sabe? O olhar pesado, o maxilar aqui, ó, contraído, as bochechas densas, sabe? Aquele olhar assim, de que, pô, não tem um sorriso estampado ali. Não tem essa leveza aqui, ó, na carinha. Tem uma coisa dura, sabe? É como se ela... Se tu pegar aquela foto e botar ela sentada num trono com um cetro e uma coroa, ela fica parecendo um rei, sabe? Um governante. Uma coisa que não combina muito bem com a mulher, né? A mulher, a gente teve o falecimento aí da rainha. Ela pode ser rainha, ela pode governar, mas tem uma graciosidade, tem uma beleza. E graciosidade vem de graça, né? Da graça em si, que é o que a gente recebe, né? É uma coisa bonita, uma coisa gostosa, uma coisa legal. Então ela tem um sorriso, ela tem ali uma leveza no rosto dela. Vocês olham aquela velhinha lá, meu Deus do céu, dá vontade de pegar ela no colo. Fala assim, eita, queridinha, né? Ela é fofa. E desde que ela era mais nova, ela também já era assim. Então, é possível ser, né, construir o seu império, né? Eu adoro aqueles perfil de empreendedorismo feminino, né? Vamos construir o meu império, você será uma mulher realizada, essa é o quê? Eu acho legal, acho bacana, tem que ter isso aí mesmo, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer as coisas. Mas não apostam as fichas de vocês nisso. Um homem interessante, o homem que é interessante, ele está procurando algo diferente disso, porque isso ele tem. Isso ele tem, sabe? Até eu vi um story esses dias do Pedro Augusto, que eu achei sensacional, que ele disse assim, olha, eu já tenho dinheiro por nós dois. O que eu não tenho é beleza, então eu espero que ela tenha por nós dois também, né? E, tipo assim, o material eu resolvo. Eu quero a leveza, eu quero a beleza, eu quero a graciosidade, isso eu não tenho. Isso me falta, porque eu sou homem, pô. Isso me falta. Eu preciso de alguém que tenha isso. É óbvio, né? Aqui a gente vê muito, assim, os caras querendo uma sócia, não querendo uma esposa. Né? Ah, eu só vou casar se tu tiver formada, com emprego estável financeiramente, tiver comprado teu apartamento, sei lá o quê. E vocês acreditam nisso, pô? Vocês acham que pra ser interessante tem que ser isso aí mesmo. Isso é um homem vagabundo só, né? Isso é um homem que, assim, beleza, tá, e às vezes ele tem uma ignorância ali, né? Ele não entende do negócio e o pai dele falou lá, a mãe dele falou, tu não vai sair com mulher interesseira, tu não vai isso, tu não vai aquilo. Tá bom, beleza. Mas assim, precisa de alguma coisa a mais pro homem. Pô, quando eu conheci a Pri, eu já tinha dinheiro, já tinha minha faculdade, já tinha minhas coisas, né? Eu já trabalhava, já tinha minha fama, que não é fama nem nada do tipo, mas assim, eu era conhecido. Então eu já tinha esses negócios. Por que eu gostei dela? Ah, porque ela era famosa no Instagram, porque sei lá, não, cara, porque era bonita,
porque ela servia, né? Eu vi ela servindo no Instagram, eu vi ela servindo os amigos dela, eu vi que era uma pessoa que tinha uma cultura, que tinha uma inteligência ali, que se interessava pela vida, se interessava por livros, se interessava por temas mais profundos e que tinha uma espiritualidade, né? Que tinha ali uma vida transcendental, alguma coisa que fazia ela olhar para cima, né? Eu, cara, assim, muito sincero, de forma alguma ia querer uma mulher, aquelas mulheres que vivem no shopping, né, comprando sapato o dia todo, só pensam nisso, só pensam em ir no salão, só pensam em fofocar com as amigas, só pensam em fazer viagem, só pensam no negócio. Eu quero que a Pri faça tudo isso, mas não só isso, entende? Entende? Existe uma diferença muito grande. Por mais simples que pareça, mas existe uma diferença muito grande. É óbvio que eu quero que ela vá no shopping, eu quero que ela vá no salão, eu quero que ela viaje, eu quero que ela faça todas essas coisas. Mas não só isso. Porque isso eu posso dar pra ela e isso ela pode ter também. Mas tem uma coisa que ela consegue me entregar além. Que é essa leveza, que é essa graciosidade. Que torna ela interessante. Que torna ela amável. Que torna ela... que torna ela amável, né? É isso. Coitado. Domingo de noite. Querido, ele não precisa mandar, não. Ele é tão bom pra mim que eu cozinho pra ele de salto alto e pelada, se ele quiser. Sem precisar mandar, viu? De noite, domingo de noite. O dia que você for assim, você vai entender. Domingo de noite o cara não tem o que fazer. É triste, hein? Foda. Ai, vamos lá. Mas enfim, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E esses são os 4 pilares da missão Mais Gata Menos Chata. Que é a beleza, não só como beleza estética em si, também, mas não só como isso, né? E na primeira aula, quarta-feira agora, nós vamos explicar isso de uma forma muito profunda, né? De uma forma muito bonita. Quem participou da missão Mais Gata Menos Chata sabe do que eu estou falando, né? Que não é uma aula sobre beleza, sobre estética, é uma aula sobre filosofia. Como todas as aulas são profundas aqui, né? A gente começa falando de Aristóteles e termina falando da Graciane Barbosa. É assim mesmo, tá? O segundo pilar é o serviço, vai ser na próxima semana, né? Não só o serviço de, eu tenho que servir os outros, eu tenho que servir a igreja, eu tenho que servir sei lá o quê. Não. Nós vamos tocar num assunto muito mais profundo sobre o serviço, que é o que te faz ser interessante. Nós vamos tocar também no pilar da cultura, que é o pilar do estudo, que é o pilar da pessoa que tem uma cultura ali em si, né? Não é que a alta cultura, nem isso. Não, mas uma pessoa que sabe escutar uma música, uma pessoa que sabe conversar. Quanto mais tu souber conversar com a outra pessoa, mais interessante se torna, né? Aquela pessoa que chega a conversar, ela não sabe de nada, não entende nada e não conhece nada. Sim. Tu não tem assunto nenhum com a pessoa. Sabe? É insuportável, né? Não tem. E como eu falei, tu não se torna aquela mulher admirável pelas outras mulheres e nem pelos homens, né? Porque os homens gostam de ver e as mulheres, como eu disse, lembra de uma pessoa, né, que tu vai e pede uma dica, que tu sabe que é inteligente, sabe que tem uma cultura, que sabe e entende as coisas. Vocês mesmos admiram, né? Vocês mesmos conseguem pegar isso, né? Conseguem perceber isso. É só ter uma sinceridade com a alma de vocês. E o último, o pilar da transcendência, né? De uma prática religiosa, de certa forma, mas não nessa coisa engessada de religião em si. Também, tá? Que a gente sempre começa a falar de um assunto de forma muito profunda e vai para a coisa prática. Então, existe uma transcendência ali, existe uma espiritualidade ali. Precisa ter essa coisa elevada, né? Precisa conseguir ser leve mesmo em adversidades. É óbvio que, bom, assim, como eu falei aqui do Ítalo antes, né? Por exemplo, tem gente que vai sofrer, né? Quando o pai morre. E, cara, é a coisa mais normal do mundo, tá tudo certo e tem que fazer isso. Mas tem gente que vai consolar os outros. Como é que a gente desenvolve isso? Como é que eu chego a um lugar onde eu consigo passar por essas adversidades sem um sofrimento tão profundo?
Eu recebo na minha caixinha lá direto. Ah, aconteceu tal coisa, faleceu meu marido, faleceu o meu filho, faleceu... Cara, é compreensível essa dor, é compreensível esse sofrimento. E, pô, é uma das coisas que eu mais tenho compaixão em si. Mas também conheço pessoas que passam por isso e que conseguem ajudar os outros, né? Tem a Rebeca, que faz o curso, fez a especialização em psicoterapia comigo, perdeu um filho, né? E ela transformou isso numa missão da vida dela de ajudar mães que passam por isso, de ajudar pessoas a entender os sofrimentos, a ajudar as coisas, né? Então dá para desenvolver uma espiritualidade que te coloca em contato com o alto, te coloca em contato lá em cima. E aí a gente vai fazer agora as 4 semanas, cada aula vai ter um exercício prático lá pra gente incorporar isso na nossa rotina. Então por isso que eu vou, né, antigamente quando eu fiz a primeira vez eu fiz numa semana só. Agora eu vou fazer uma vez por semana, justamente para dar tempo da gente absorver isso e incorporar isso no nosso dia a dia. Vai ter um guia prático lá, um negócio para conseguir fazer isso se tornar uma realidade, né? Eu acho que vai funcionar melhor do que funcionou a última vez, vai ser mais legal. E aí, claro, a gente vai depois ir evoluindo. Aqui a conversa tá com as alunas aqui, a gente vai ter a melhor mulher do mundo, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre simbólica feminina, vamos falar sobre como ser a melhor mulher do mundo na prática, tá? Que é uma aula sobre ansiedade, sobre presença. Aqui antes perguntaram, né, falando, como é que eu presto atenção na realidade, como é que eu percebo a realidade, como é que eu faço isso, né? Porque eu tô perdido nos meus pensamentos o dia todo, eu não consigo fazer isso que vocês dizem pra gente fazer. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Nós vamos conseguir colocar esse negócio em prática mesmo. As meninas, assim, já na melhor mulher do mundo já teve e já apresentou uma melhora gigantesca, porque essa aula é muito boa, né? É uma das aulas que eu mais gosto, na verdade. Como lidar com suas amarras também, né? Com insegurança, com medo, com timidez, com a ira, com a raiva, com o ódio, com tudo isso aí. Nós vamos ter uma aula para lidar com todas, né? Pra gente, com ciúme excessivo, esse aí também. Então nós vamos ter essa aula lá para falar sobre isso. Perdão, pessoal, aqui é assunto com as moças da escola de mulheres. Eu sei que tem gente que não é aqui da escola, mas é que eu preciso. É uma aula da escola, tá? Então eu preciso dar o caminho para elas. Essa aula inaugural disso tudo que a gente vai fazer a partir de agora. E a última é essa aí. Acho que vai ter mais uma, mas eu vou surpresinha. Muito bom, muito bom. Para fechar um pouquinho também dentro de vocês, compreendendo isso tudo, a partir disso tudo que a gente falou, né? Como ser interessante, ser interessada, qual é a sua intenção, para onde seu coração deve estar apontando. Entendem que isso é algo que engloba tudo, abarca toda a realidade de vocês. Mas, Pri, de fato, né, como ser interessante para quem me interessa, que é de fato o tema da aula. Primeiro que isso tudo precisa estar no seu ser, não só para quem te interessa. Sendo interessada, isso também vai te livrar de amarras, de entrar em um relacionamento ruim, porque você está interessada no outro, você está contemplando o outro. Então me perdoem a expressão, vocês vão observar, estando interessada, vocês conseguem observar se o cara é um safado, se o cara não presta, porque você está interessada, você está olhando ali para ele, você não está olhando para si, para sua carência o tempo todo. Né? Então também esse negócio de que, ai Pri, eu sou tão interessada e o cara não me assume. Hello? É justamente isso, você tá conhecendo ele, daí isso vai denunciar para onde seu coração tá olhando. Você vai continuar sendo interessado em um cara que não vale nada, em um cara que não trabalha, em um cara preguiçoso. Isso é assim, a pessoa, quando o ensinamento é pego pela metade, tá?
ele é pego pela metade, o que a pessoa vai fazer? Ela vai querer ser interessante, né? Ela vai ali estar interessada na pessoa, vai ver que a pessoa não presta, né? Pô, o cara falou de putaria, falou de um monte de coisa, falou que não vê problema em assistir pornografia, falou nisso, falou naquilo, falou que não quer namorar. Ah, mas eu sou interessante, ele tem que querer ficar comigo. Né? Ele tem que querer ficar comigo. Soberba. Cara, não é por aí. Não é por aí. E aí, dentro disso, é óbvio que você ser interessada na sua realidade é uma coisa, e isso é preciso ser aplicado para quem te interessa também, mas é claro que a gente tem algum interesse específico, mais amoroso, mais atrativo com uma pessoa, né? E aí, de uma maneira muito concreta, meus amores, a partir desse centro, né, a partir dessa transmissão, sendo algo bom, tendo uma intenção boa, que não é só para ser amada, não é só para seduzir, você pode demonstrar esse interesse para o homem, entende? De maneira muito sutil. Não é expondo o corpo, não é expondo... Não, às vezes você tá conversando, que a câmera não vai pegar, né? Mas você encostar no braço. Então, né, você tá ali com... Ai, Pri, tô interessada no meu amigo. Como demonstrar? Primeiro, a beleza, né? Então você vai começar a se arrumar mais, porque a beleza da mulher é justamente o que chama a atenção de primeira e que leva o homem a querer conhecer o interior. Então, a nossa aparência é um convite para o nosso interior. Obviamente, se eu tenho um interior ordenado, isso é transmitido na minha face, isso é transmitido nos meus atos, isso é transmitido no meu vestir. Se eu tenho um interior desordenado, isso também é transmitido no meu vestir. Isso também é transmitido nos excessos do meu tom de voz, nos excessos da minha maquiagem, no excesso de pele à mostra. Nós não somos seres bipartidos, entende? A gente não anda na rua deixando o nosso interior em casa e saindo só com a matéria. Então, é óbvio que se eu estou interessada em alguém específico, para aquela pessoa, embora a beleza deve sempre estar, mas eu vou me arrumar um pouco mais, né? Eu vou passar um perfume, estou interessada num amigo. Então, quando eu começar a sair com ele, eu vou me arrumar um pouco mais, eu vou estar convidando um pouco mais que ele se interesse pelo meu interior, entende? E claro, através de gestos, através de olhares. Então, de novo, você pode tocar na mão dele, não vai tocar na coxa, né? Que daí já é demais, mas você toca no braço dele, quando olha para ele, olha de baixo para cima para ele, né? Um olhar assim de admiração, de quem está demonstrando que você de alguma forma está elevando, né? Não no sentido de uma submissão boa, né? Mas aquele olhar assim, não há problema entre, às vezes, isso aí é a técnica que eu tenho que ensinar quando tiver só mulher, ver não pode, senão... E olha só, isso fica para uma outra aula, tá? Me lembrem. Isso aqui, ó, esse olhar pra ele de baixo pra cima, isso não é um jogo, isso não é uma dica. Isso deve ser um reflexo de um movimento interno, sabe? Um reflexo de um movimento que demonstra que o olhar da mulher não tá só pra ela, mas que tá pra fora, né? Um olhar, um movimento que transcende, um olhar de admiração, um olhar ali que demonstra. Vocês lembram do gato de botas lá do Shrek, né? Ele olha assim, que é um olhar de admiração mesmo, né? Não é um olhar de coitado, mas é um olhar assim, pô, aquilo que atravessa aquele olhar, né? Esse deve ser um movimento, é isso que vai te tornar assim essencialmente interessante, que é ter alguma coisa que transcende, é ter um mundo interior, né? É ter uma coisa desenvolvida ali. Isso não é uma dica, não é uma coisa assim, um checklist, né? Pegar no braço, olhar de baixo para cima, mexer no cabelo, fazer um coque, passar batom, sei lá o que, não. Sim. Mas isso, tudo isso tá integrado em ti. Tu tá ali realmente atento, tu tá ali realmente interessado.
Sabe? São coisas que, que ainda que o homem não perceba, aqui ó, a Eloá falou, meu namorado sempre fala que quando eu olho pra ele assim, ele fica todo bobo. O homem não entende esse movimento transcendente de admiração, de olhar, de fazer, não entende nada. Ele só entende tua atitude. Isso ele vai pegar. E ele sabe quando é fake e quando não é. Você transmite isso. Eu transmito. E quando é real, isso toca. Ai, gente, são muito parentes, assim, mas isso toca nele de uma maneira de que, assim, ó, eu me sinto diferente do lado dela de uma forma que eu não sei explicar. Sabe? Outra hora eu explico melhor sobre isso, assim. Olha, eu não sei, o pessoal tá dando tchau aqui, muito obrigado pelos ensinamentos e tal. Eu não sei o que tá. Não deu 2 horas de aula ainda. Pelo amor de Deus, calma. Eu ainda quero mostrar o tamanho da minha pança pra vocês. Cara, tá muito grande. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou cometer uma extravagância aqui. Eu acho que eu não poderia. Mas eu tô com uma ideiazinha. É porque assim, ó. A Lucivânia falou um negócio aqui que me interessou, tá? Ela disse assim, essa aula só me fez mais vontade de entrar na escola de mulheres. Nós vamos abrir daqui uns dias, tá? Daqui uns dias a gente vai abrir, porque tem que, né? Quero fazer a missão lá primeiro e tal. Mas assim. Cara, é que eu amo essa próxima aula que eu vou dar quarta-feira, que é sobre beleza. Tu lembra dessa aula? Foi uma das primeiras que tu assistiu, né? Eu tinha que te visitar, não foi? Uhum. Eu fui sem inspiração. É verdade. Eu fui visitar a Pri no final de semana, pedi ela em namoro no domingo, na segunda eu dei essa aula. Cara, essa aula foi muito boa. Óbvio que eu atualizei ela 1000 vezes melhor, né? Mas é que eu gosto muito dessa aula. Essa aula que eu falo de Aristóteles e falo da Graciane Barbosa ao mesmo tempo. Gente, eu já dei umas olhadas pra ele, porque assim, eu quero tudo organizado, né? A gente quer abrir a escola esse mês. A página de venda nem tá pronta ainda, senão... Ah, cara, eu vou apanhar do Adal. Toda vez eu falo, cara, tô puta, velho. Eu já não tô nem fazendo contato visual, mas... Ô, Adal, dá pra abrir um check-out, alguma coisa, pô? Não tem página pronta, nada? Não tem, a página não tá pronta ainda. Eloá, eu lembro de você desde quando você começou a comentar aqui, minha linda. É apenas para as alunas, mas eu queria que vocês fossem alunas para fazer a missão, porque é muito boa. A medalhinha tá na minha bolsa ainda. A ideia era que era para abrir só depois que tivesse tudo já pronto lá dentro. Mas eu acho que ia ser... Ó, o Bruno aí, ó. O Bruno deve estar puto já, vai ter que fazer coisa correndo. Mas é que, cara, eu acho que é muito bom fazer junto, né? Vai lá. Eu acho que ia ser... Ah, manda um check-out, Redal, então vai. Cara, meu Deus do céu. Eu baguncei tudo. Eu não posso fazer esse negócio. Vocês não podem botar em aula ao vivo. Não, ele começa a prometer as coisas, ele começa aula infinita, que não sei o que, masterclass. Olha, olha aí, ó. A Lília aí, ó. O sonho dela é entrar nessa escola, cara. Pelo amor de Deus. Realiza o sonho dessa mulher. Tá, vamos ver aí. Vamos ver se a produção aí captou meus movimentos aqui. Vamos ver se eles se viram. Ó, a Paloma aí. Não pode voltar. Olha, essa é convincente. Essa aí, ó. Essa é colérica. A Cris, querida, né? A Cris ganhou Olha aí, ó. Verdade. Olha aí. Veio o check-out. Pessoal, então é isso aí. Eu não quero nem ver. Tô brincando. Eu confio. Tá bom. Caralho. Rolou um link ali. Não, é que eu queria a página de ver as coisas tudo organizadinha, né? E tá organizada as aulas, obviamente. Ah, mas não tem página de tempo, né, mano? Mas enfim. Tá, é pra quem tá aqui. Tá, então ó. Agora eu me empolguei. Ai. Agora eu me empolguei. Tá bom, vai lá.
Sabe por quê? Porque essa aula de como ser interessante, ela tem pequenos detalhes dela estão lá no MRSV, na Melhor Jornada da Sua Vida, lembra? No que a gente fez no ponto de partida. Eu acho que... Ai, meu Deus do céu. Cara, não, eu vou apanhar. Não vai dar. Vamos lá, vamos continuar a aula, Por favor. Eu vou apanhar. Emily, não tem como. Parece que até as plataformas não estão mais disponibilizando isso, né? Passar o... Não tem o personal inteligente. Não tá tendo mais? Não estão fazendo. A Hotmart tirou aquilo e faz também. Tá. Tem como passar 2 cartão, tem tudo lá. E se não tem, o pessoal resolve. Coisa tem, chama. Tá. Mas ó. Bom, então o link tá aí, tá aberto. Qualquer dificuldade. Cara, vocês já viram a preputa? Agora é o momento que ela tá puta. Não, eu tô feliz. Olha a minha cara aqui. Eu tô feliz por vocês, mas eu queria tudo mais redondinho. Mas óbvio, já tá lá. Tá, então assim, ó. As aulas já estão disponíveis. Tudo que... Agora deixa eu explicar como é que tá lá, né? Tá, calma. Então, peraí. Olha só. A Rosa tá até mexendo aqui já. Quem entrar na escola vai ganhar o MRSV. Vai. Eu quero dar... Cara, o MSV é muito bom. É o melhor momento da sua vida. Esse curso foi bom. Nosso curso sobre relacionamento, que eu e a Pri tava assistindo esses dias. Ele é muito fofo, ele é muito lindo, ele é muito bom, ele é muito... sensacional, né? É lindo. A Pri ficou toda apaixonadinha quando ela assistiu de novo. Eu quero... Só que a gente não vai vender esse curso. Esse curso ele tá fora do nosso cronograma, do nosso calendário, das nossas plataformas. Então acho que a gente vai dar o MRSV. Põe o MRSV aí, Adal, pra quem comprar o curso. Vamos lá, então. Tá? O que vocês vão encontrar na escola? Todas as aulas dadas até aqui. Deixa pra mim, Rafael. Deixa pra mim Tá? que eu vou resolver isso aí. Então, vocês vão entrar... Isso é a parte chata, né? Tem que explicar como é que funciona tudo, né? Eu não pensei nesse negócio. Pois é, droga. né? É que eu sou muito animado. Então, ia fazer uma live só pra isso, né? Explicar eu tudo. quebrei tudo, a Pri ia fazer live de lançamento. A Rosa tá até mexendo. Pô. Vamos lá, então. Vocês vão... Tá puto comigo. Pois é. Vamos lá, então. Você vai receber o acesso, então vai adquirir... Era tão caro assim, esse caralho. Retiro o que eu disse. Não, agora deu ruim, né? Agora deu ruim. E aí você vai entrar dentro da escola e vai ter acesso a todas as aulas gravadas até aqui, tá bom? Então, como ser menos insegura. Eu vou falar as minhas favoritas. Depois as alunas... Eu falo as minhas. E as alunas também falam as alunas falam as favoritas. Eu gosto muito da aula do diário. Tá, assim, ó. A escola é uma plataforma com aula semanal. Agora nós vamos começar a missão Mais Gata Menos Chata. Depois a gente vai começar a Melhor do Mundo. Agora. Eu sou o homem, como é que é? Mansplaining lá, sei lá o que é. É uma coisa assim. Tem aula toda semana, uma vez por mês a gente faz uma masterclass com mentoria, com tira dúvidas, com um negócio bem legal com todas vocês, tá? Tem um monte de aula já lá dentro, das aulas semanais, tem masterclass lá dentro também, tem aula com convidados que a gente coloca toda vez a gente vai atualizando, né? Tem aula sobre treino com o Henrique, tem aula sobre dieta, nutrição com um nutricionista. Cara, as aulas top, tem, né? Aula sobre cabelo cacheado. Cabelo, timidez, insegurança, tem sobre postura, eu acho que tem. Tem sobre postura. Tem um monte de coisa. Tá? Bem linda. Tá, pra quem tem um monte de coisa, tá? Daí tem as aulas semanal, que é o mais legal de todos, eu acho. Que eu gravo aula semanalmente ou o Bernardo. Então, ou eu ou o Ber grava aula dependendo do assunto, certo? E daí, dentro dessas aulas semanais, as minhas favoritas é o diário. Gosto muito. Como escrever um diário.
Isso vai ordenar. Só que assim, se vocês puderem, assistam desde o começo. Vai dando em ordem. O diário eu gosto muito. Como definir seus valores inegociáveis. Assistam essa aula antes de como se posicionar, porque é complementar. As minhas 3 favoritas são essas. Como se portar em cada fase do seu relacionamento. Essa é boa. É verdade, Rafa. É bem boa. O demônio mora nos detalhes. É bom. Tá, mas assim, tem aula sobre como ser menos insegura, tem aula sobre como controlar sua ira. Controlar sua ira. Essa é boa também. Tem aula sobre eu gosto. Como não se desesperar na solteirice, como não ser carente, como... tudo os comos, né? Enfim, vai estar tudo lá pra vocês, Tem aula tá bom? sobre como não ser ciumenta, tem aula sobre... Caramba, tem um monte de aula, né? Então vocês vão ter acesso a todas as aulas que foram... Quem sou eu diante da morte, hein? É verdade. É verdade. É maravilhoso. O quarto pilar é a espiritualidade, Isabel, da missão, tá? A primeira aula, quarta-feira, agora vai ser sobre beleza, que é uma aula profunda sobre beleza. Depois a gente vai ter aula sobre serviço, depois sobre cultura e depois sobre espiritualidade, tá? Transcendência. Como controlar sua ira, Cris, eu gosto muito dessa aula. Tem tudo. Então vocês vão ter acesso a todas as aulas gravadas até aqui, todas as aulas de convidados. E também terão essa assinatura anual, né? Então, assim, vocês vão adquirir a escola e terão acesso a ela durante um ano. Todas as aulas que forem, ele fica rindo que eu tô tentando ordenar as coisas agora pra vocês. Eu não esqueci que quando eu quero faço ordenar as coisas. E aí vocês vão ter acesso a um ano. Então, a todo o conteúdo que já foi gravado, né? Então, vocês vão assinar a escola por um ano de acesso, o que já tem e o que será feito nesse período. 49 então, por mês, parcela. Tem mais aulas semanais. Toda semana a gente tem aula vai ser melhor que a da melhor mulher do mundo, hein? A aula dos 4 pilares. O preço tá aqui, ó. Tem um link aqui, tá, querida? É R$49 por mês. Barato, não dá nem 50 não dá pra comprar uma pizza, né? Menos de uma pizza. É baratinho mesmo. Tem desconto pagando à vista, tá? Um ano. Boleto. Tá? E aí o Bernardo acabou de prometer que quem comprar a escola vai ganhar o melhor relacionamento da sua vida, que é um curso que nós gravamos no final de 2021. Novembro de 2021. Esse curso não tá mais à venda, não tem mais disponível. É uma imersão mas foi massa, uma imersão fantástica que nós demos, assim, acho que tem 20 horas de aula ou mais, assim, tem alguma 20 coisa. Horas, tem bastante coisa. E foi realmente incrível, sabe? Lá também tem muita coisa boa, né? Tem. Sei lá, eu não sei como é que faz aí. Dá o que se resolve. Nossa, tem as lives de lançamento, né? Nós fizemos 4 lives, eu acho, de lançamento, que foi o ponto de partida. Foi. Nossa, as lives foi incrível. Pra vocês que chegaram agora, naquela época eu e o Ber só namorava. A gente ainda não era casado. Na live, vocês vão observar alguns movimentos femininos. Muito bom, hein? Não dá pra falar perto dele, mas vocês vão observar. O Mais Gata Menos Chata nós vamos começar semana que vem. Vocês vão poder acompanhar, que a gente vai fazer toda semana. As lives do melhor relacionamento da sua vida a gente já tava namorando, né? Então vocês vão observar o que eu tento dizer, os olhares. É por isso. Por isso que ele quis casar rápido. É bom. E depois eu vou fazer uma aula sobre isso, né? Sobre ferramentas de sedução, mas partindo dessa intenção boa. Lari, que ele não pode o Mais Gata Menos Chata não tem ainda, começa quarta-feira agora. Por isso que eu tô abrindo, por isso que eu quis abrir, pra vocês fazer comigo toda semana. Toda semana nós vamos ter uma aula e uma apostila com exercícios pra fazer, tá? Guia prático, pra gente botar isso em ordem mesmo. Tá? Paloma, fala com... Procura a Escola de Mulheres no Insta e pede lá. Na minha bio tem o arroba da escola, Paloma Conversa. Chama o Adal lá, o pessoal da produção.
Suporte. Do suporte, aliás, e conversa com ele certinho, fala o dia que vira seu cartão aí, combina com o pessoal, é bem bacana, ainda mais que tá sendo assim de última hora. Acho que vai ficar. Vamos deixar aberto até quarta, né? Até terça, porque vai começar a quarta aula. Então eu quero só. Quero o pessoal quente comigo. Qual que foi o planejado? Não sei. Não sei, não tem planejado nenhum, né, pô? Vou dar o V aí, acho 2 dias, até terça, ou quarta de manhã, sei lá. Tá? Show. Nós vamos explicar melhor lá no Instagram agora, eu vou ter que fazer. Ô, Julia, posso pagar em 5 vezes até em 12 vezes A gente vai botar lá, clica aqui no Pay Wi-Fi aqui, ó, tem um negócio, aí tu entra ali. O Bernardo solta, eu tento organizar as coisas e o Adal resolve os pepinos, entendeu? Paciência. Tá, mas vamos voltar pra aula, agora a gente já falou desse negócio aí. Quero falar da aula. Eu quero mostrar o tamanhão da minha barriga. Acho que era isso, tá? Agora é bom. Então, lembrando só, meus amores, o áudio está falhando. Oi. Então, lembrem-se disso, né? O ser interessante é ser interessada, mas não de uma maneira mecânica, não de uma maneira periférica, né? Um exercício muito interessante que eu recomendo que façam e eu fiz por um tempo é diante de outra pessoa e Voltou. Tá melhor, melhorou. Tá. Vou repetir caso alguém não tenha ouvido. Então, como ser interessante? Sendo interessada, não de uma maneira periférica, tá bem? Mas de uma maneira pura, né? Uma pureza na intenção. Um exercício que eu recomendo para vocês, que foi muito importante para mim, é constantemente, quando vocês estiverem diante de outra pessoa, interiormente, repita para si, né? Traga para consciência. Traga essa frase para consciência. Tem uma alma ali. Sabe? Quando você está diante de alguém, lembre-se disso. Tem uma alma ali. Tipo, eu olho pra minha barriga e constantemente isso me emociona. Tem outra alma aqui, sabe? Não é só tá grávida assim. Tipo, tem uma alma ali dentro. Vocês entendem a dimensão? Qualquer dia, inclusive, eu acho que a gente podia dar uma aula sobre a dimensão da alma humana, sabe? Deixa pra mim. Você pode dar essa aula. Vou até anotar. Tem as 7 faculdades da alma humana, né? As 7 faculdades da alma seria bem... Quanto mais vocês vão entendendo, sabe, a dimensão da alma humana é fantástico. Então lembre-se disso, né? Estar diante de outra pessoa, tem uma alma ali, né? Como é essa alma? Quais dores ela passou? Para onde ela está se movendo? E esse interesse, como eu disse, vai até livrar vocês de algumas coisas. De você olhar e falar, tem que olhar com um olhar de compaixão para as pessoas, deve olhar. Isso não quer dizer que ter compaixão, você tem que casar, engravidar e construir uma família com o cara, tá? Também não confundam as coisas. E como ser interessante para quem te interessa é, de fato, demonstrar esse interesse também em gestos, né? Como olhar nos olhos, olhar de cima para baixo, fazer o coque, deixar o pescoço mais à mostra, tocar, né? Colocar a mão no ombro. Tudo isso tem uma simbólica, né? De deixar o pescoço à mostra, não fazer vai entrar o coque. nisso agora que eu tô com fome. Não. É que tem uma simbólica. Senão vai dar mais 2 horas de aula aqui. Tem uma metafísica por trás disso. Eu vou explicar um negócio desse aí, porque senão fica parecendo que é regra. Não é regra, tá? Tem uma exposição do colo, de uma parte frágil, né? Tem umas coisas bem interessantes. O coque que aponta para cima. Tem umas coisas bacanas.
É isso. Tem Então, uma que dá- alma ali, sabe, gente? Isso tira muito a gente do materialismo. Isso, cara, é uma alma humana, sabe? É surreal. É surreal. Aí vai abrindo, né? Quando vocês entenderem ainda mais a dimensão da alma, isso vai fazer. Não, eu tô com fome. Sério, a neném ela começa a mexer quando tá com fome. E se ele entrar nessa de simbólica, que é um dos assuntos que ele mais gosta de dar, são mais 2 horas de aula. As faculdades da alma humana, hein? As 7 faculdades, eu vou dar uma aula sobre isso. Isso teria que ser tipo um módulo inteiro, porque não dá pra falar em uma aula só. Temos aí senso comum, razão, apetite irascível, apetite concupiscível, vontade, inteligência ativa, inteligência passiva. Tudo isso dentro de uma alma, sabe? E daí, ai meu Deus. E daí dentro dessas faculdades tem apenas 2 que o demônio não toca. A inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade. Então, quando a gente aprende a ordenar e a ser movido por essas 2 faculdades da nossa alma, a gente vai se aproximando mais de Deus e se distanciando das coisas desse mundo. Eu acho que eu dei uma leve pincelada sobre esse assunto na aula O Diabo Mora nos Detalhes. O demônio mora nos detalhes. Tá eu dei uma pincelada sobre esse assunto. No MSV também foi falado das faculdades, né? Bem no comecinho. Mas também brevemente, né? Eu falei sobre... Adal, anota aí, por favor mesmo, que sobre esse tema a gente pode... O Ber é excelente. Até agora tem outras coisas aí pra dar, mas daqui a pouco chega. As 12 camadas também vai aparecer lá na escola, daqui uns dias, assim que eu terminar a missão no MSV. É uma formação mesmo, meus amores. É uma formação. Eu vou ser muito sincera, direta e colérica agora. Se você tá afim de regrinha de conquista, a escola não é pra você. Não, eu quero coisa fácil, eu quero conquistar essa pessoa. Não é pra você, tá? Tô sendo bem sincera, gasta seu dinheiro com outra coisa. A escola é pra você que quer formar seu núcleo pessoal, sabe? Formar o seu ser, voltar pra casa, sabe? Voltar pro teu coração, ser mulher. Eu quero conquistar, eu quero arrumar um namoradinho. Gasta seu dinheiro com outra coisa. Não faço questão, de verdade. Tá? É preciso uma disposição. Eu quero aula de 15 minutos. Não vai ter. Aliás, pode ter uma ou outra, mas a maioria não vai ser. Então, como eu disse, eu quero alunas dispostas, sabe? Dispostas a sentarem, dispostas a dedicar. É dedicação. Eu não aprendi as coisas que eu sei hoje, que eu ensino pra vocês, com 5 dicas, não. Eu falei esses dias, cara. Na época, né, eu mãe sozinha com a Lelê, tinha que trabalhar, estudava. A Lelê entrava às 7 na escola, eu começava a trabalhar logo em seguida. O único horário que eu tinha pra estudar era das 5 às 6:30, porque 6:30 ali eu acordava ela pra arrumar. E eu ia dormir 1h da manhã, porque às vezes eu ficava atendendo até meia-noite. Então, assim, e é um esforço, né? A escola de mulheres serve para melhorar a minha pessoa e melhorar o meu relacionamento através da mudança interior do meu ser. A escola é para isso. É para isso. É para isso. É um curso de desenvolvimento pessoal. Não é um curso motivacional, não é um curso de regra, não é um curso de nada disso. Só que... é desenvolvimento mesmo. Pessoal, só que a forma da mulher ser é diferente da forma do homem. Exatamente. Só que esse desenvolvimento, inclusive, passa pela pedagógica do nosso curso. Ali pela epistemologia é o termo correto, tá? Pela epistemologia que a gente aplica. Então, assim, a mulher, ela aprende absorvendo coisas e vendo coisas, tá? Então, assim, que vocês várias vezes que já falaram, eu lembro da Pri falando tal coisa, eu lembro da Pri, eu copio a Pri fazendo isso, eu copio tal coisa desse jeito. A gente vai trazendo essas referências, né? Não é só assim, 5 diquinhas, acabou, foi embora. Não, precisa ser desenvolvido uma coisa ali. Até às vezes um estado de fadiga leve, por isso a gente demora um pouco na aula pra pegar em um momento e fazer a ideia entrar. Entendeu? Tem toda uma epistemologia de ensino por trás. Por isso que a nossa aula é boa e por isso vocês gostam da nossa aula. Vocês não vê o tempo passar. Não é assim, eu sou um professorzinho que aprendi uns assuntos e estou falando aqui. Não, tem um estudo científico por trás disso e tem muita dedicação para fazer isso.
E um coração na mão. E um coração, exato. Então, Cara, tem hora que eu me esse é o emociono modelo. escrevendo aula, é muito engraçado. Ontem eu tava. Antes de ontem, eu acho que eu tava respondendo uma caixinha pra uma moça aqui. Eu fico toda emocionada, às vezes. É verdade, ela fica mesmo. Tá, então era isso aí mesmo. Ó, quarta-feira a gente começa a aula de beleza. E aí eu vou falar mais coisas lá, vou falar mais sobre a missão Mais Gata Menos Chata em si. Essa era uma aula introdutória da missão, né? Como ser interessante para quem interessa. Tem algumas coisas que é comum a todas as pessoas interessantes, principalmente as mulheres, né? Que é isso. As coisas que deixam o homem interessante são outras, tá? Mas são essas 4 coisas: beleza, serviço, cultura e transcendência. Essas coisas aqui vão garantir que tu seja interessante porque tu se tornar uma pessoa interessante. E é difícil uma pessoa que é interessante não interessar quem interessa, tá? Então, deixa pra mim, que eu vou fazer você sair mais gata e menos chata. Cara, parece um marqueteiro agora falando, meu Deus do céu. Ó, estamos pedindo a pancinha. Ai, meu Deus. O resto das coisas, ó, pergunta lá na escola de mulheres. Quem já tá no... Eu fiquei muito tempo sentada. Quem já tá na... Dói um pouquinho. Quem já tá na escola... Eu vi aqui no gandinho primeiro, pra baixar o vestido. Tá aí. Aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho da Dona Rosa. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ai, enorme. Não sei se dá pra ver aqui quando acaba. Dá, acho que dá. Dá, né? Dá. Coisa mais linda, né? Meu Deus. Gente, vocês não sabem que o Bernardo... Ontem ela não tava mexendo muito, daí o Bernardo pegava e fazia assim, ó. Tararara, acorda! Aqui o tamanho, ó. Melancia azul. Assim, Ele fica. Ela tá com a bunda aqui, ó. Eu já dou uns tapinhas só pra ela aprender. Tá? Eu não sei porque tá batendo, mas ela só tá apanhando. Tá enorme. É a Dona Rosa. Eu tô enorme também, né? Olha, ela que trate de mamar muito depois. Querida. É isso, meus amores. Manda comida pra essa menina. Gente, a família inteira do Bernardo nasceu gigante, né, Bê? Nasceu tudo acima de 4 quilos. Tanto... Eu nasci com 4,300. Ela vai nascendo de bicicleta. Tanto que eu comprei uma... Papo de menina agora. Eu comprei só uma fralda, um pacote de fralda. O B comprou só um pacote de fralda RN. Porque o pacote de fralda RN é pra até 4 quilos, né? E assim, as chances dela nascer com 4,5 ela tá, assim, com acho que o peso que ela deveria estar pra daqui umas 5 semanas. Ela tá muito mesmo. grande. Ela tá muito Ela tá muito grande. Ela tá com peso Show pai, maior. Infelizmente. Podia ser toda bonitinha que nem a mãe, vai vir a cara do pai, vai nascer até de bigode. Não, de bigode não. Tonto. É isso, é uma roseira inteira. Muito bom. Pois é. Amém, né? Amém. É isso, meu pessoal. Vocês tiraram print, vocês postem lá. Marque a gente, a escola tá aberta até terça, então, eu acredito que até terça. Depois quem comprar a gente vai ganhar falar hoje vai ganhar o MRSV, agora. tá? E é isso. Um beijo, se cuidem, beijo. Fiquem com Deus e até logo que eu tenho que dar papá pra essa moça. Ela tá brava aqui. Beijo, beijo, beijo. Bom, beijo, Fiquem pessoal. com Deus, Tchau, tchau. Tchau.